Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, aqui Pastor Rodrigo mais uma vez no Palavra de hoje. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias 3:13. E qual é a vontade de Deus? Vamos aproveitar. Qual é a vontade de Deus? Às vezes estamos tão perdidos e a gente costuma, eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim. Eu estou aqui até hoje na presença de Deus, eu sou evangélico, religioso, e eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, mas eu vou em todos os cultos, mas eu ainda não sei qual é a vontade de Deus para mim. E ela está escrito aqui na palavra. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Qual é a vontade mesmo? A vossa santificação. Que nós venhamos a nos santificar. Toda a Bíblia te leva para esse entendimento. Ele quer nos santificar. A vontade dele é que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu também sou santo. Você vê isso no Antigo Testamento, vocês vê isso no Novo Testamento. Você vê Deus te apontando para a santificação, porque Ele quer uma noiva santa, querido. Ele não veio buscar e não virá buscar uma noiva suja e manchada. Uma noiva que acredita que no último segundo vai se arrepender e vai ser salvo, mas antes vai aproveitar todos os desejos do corpo aqui nessa vida. Não, não é isso. Ele é digno que você e eu tomemos vergonha e venhamos a buscá-lo de verdade, assumir que sem ele nós não podemos fazer e que viver desse jeito não é da vontade de Deus. Ele é digno que a gente venha nos reposicionar e viver ali como Ele trouxe para nós, ali em Jesus, a realidade. Que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais de tudo aquilo que na verdade se constitui prostituição. Ah, meu Deus, fala conosco para a Tua glória. Ele quer nos santificar, porque os salvos não serão aqueles que dizem que estão com Jesus, aqueles que pertencem a uma denominação, ou aqueles que cumprem rituais, mas os que aceitam a ser apacentados por Ele. Lembra do texto de Sofonias? Aqueles que aceitam o seu pastoreio. Jesus é o bom pastor, que não nos obriga a ser pastoreado por Ele, mas nos dá este privilégio de, no pasto, sermos guiados. Olha o texto de hoje, fala isso. Os restantes de Israel, aqueles que não tombarem, aqueles que não morrerem no cativeiro, aqueles que não morrerem debaixo de juízo, o restante, o remanescente, aquele que não cometer iniquidade, nem proferir mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Este é o texto de hoje. Sem iniquidade, sem mentira, sem enganos, porque estão debaixo de um pastoreio, de um maravilhoso conselheiro, que tem sempre as orientações certas para situações em que cada momento da nossa vida vai exigir de nós. Mas ele deixou também ordenanças para que nós, como ovelhas, venhamos a praticar. E o trabalho do pastor é nos manter no aprisco, debaixo das ordenanças, porque os mandamentos foram criados para nos proteger. Ser pastoreado é ser protegido. E como Jesus nos pastoreia hoje? Vamos ler um texto bíblico para não ficar dúvida. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Está em Efésios 4:11. Percebeu que entre os dons ministeriais existem os pastores? Jesus pastoreia através dos pastores que ele levantou. Pode haver pastor que não seja levantado por ele, e sabemos disso através dos seus frutos, mas isso não é desculpa para não estarmos sendo pastoreados. Ser amigo de um pastor e contar situações em que decisões foram tomadas, isso é uma coisa. Ser pastoreado é completamente diferente. Sim, o véu do templo se rasgou e todos têm acesso ao Pai
e glória a Deus por isso. Mas Deus não extinguiu a autoridade pastoral sobre os seus filhos. E o resultado está aí no texto de hoje: deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Debaixo do pastoreio, as ovelhas encontram pasto seguro, alimento, cobertura e direcionamento. Sabe o que eu penso? Que as pessoas devem respeitar os pastores e depender de Deus, e não ao contrário. Respeite os homens, as lideranças que Deus colocou, e dependa do Senhor. Ore ao Senhor e Ele te enviará um pastor separado por Ele para pastorear você, seja em qual cidade ou país que você estiver me ouvindo. E você que já é pastoreado, querido, ore pelo seu pastor, ore pelos pastores que estão acima de você e os honre. Quem que vai ficar feliz com isso? Jesus, porque Ele é que instituiu liderança sobre a sua vida. Disse o salmista em Salmos 134, versículo 3: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Se alegre nessa verdade, querido, e a cada dia que você possa ter mais tempo com Ele. Santo é o Senhor. Até o próximo Palavra de hoje. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.